Evangelho de São João 14, versículos de 1 a 12. Amém? Amém para todos? Amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco, que ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Espírito Santo de Deus, sou grato a Ti por este momento. Sabe, Espírito Santo, o que eles querem é uma palavra que venha realmente de Ti. O que a Tua igreja quer é ouvir a Tua voz. Eu me disponho a que Tu me uses, mas a expectativa está toda, Senhor Deus, em Ti, porque Tu és o Deus que fala, que Tu usas de misericórdia. Alcance nossos corações nesta manhã, faça aquilo que Tu queres, Tu tens liberdade. Traga para nós uma palavra de revelação aos nossos corações, que cause mudança, que essa mudança exalte o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fazendo o link, já que nós estamos aí para nunca esquecer, a gente tem falado aqui nesse púlpito sobre para onde a gente vai, qual é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. Domingo passado falamos sobre, na pessoa do pastor Clóvis, mostra-nos o Pai. E nesta manhã, para finalizar, a gente fala sobre qual é a obra. Então o título dessa mensagem é qual é a obra. E duas coisas importantes. A gente primeiro voltar aos dois versículos que nós lemos agora. Versículo 10 e 12, que diz assim: mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Primeiro, o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Segundo, o versículo 12: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A gente precisa entender algumas coisas e deixar bem claro. As obras serão maiores porque Ele vai para o Pai. As obras serão maiores porque Ele vai para o Pai. Vocês, nós anunciaremos, e a quem for anunciado, anunciará também. Dará sequência a esse anúncio da palavra. Amém? Não haverá quem faça maior do que, porém haverá mais para ser feito. A obra continua. As maiores obras são obras, essas sim, que duram para sempre. Porém, para fazer essa obra, só fará aquele que crê nele, disse Jesus. Para fazer as obras do Pai, você precisa crer em Jesus. Amém? No fazer da obra, não haverá quem seja mais ou menos. Coisa nossa isso, né? Eu sou mais importante porque eu sou do ministério tal. Então, o ministério tal precisa... Não, eu sou mais importante porque eu sou do ministério Y. Não, e o meu ministério...
Não, eu sou mais importante porque eu trabalho na rua anunciando isso, aquilo, e esse trabalho requer uma atenção, então eu posso, eu vou, eu tenho mais responsabilidade, e aí eu faço mais. No fazer da obra não haverá quem seja mais ou menos, haverá simplesmente aquele que decidiu crer. E o que crer, esse faz. Não há o mais importante, não há o menos importante, há aquele que anuncia a obra. E a grande relevância, a grande importância é anunciar a obra. Amém? Quando a gente pensa em obra, e ainda mais falando de Jesus, a gente vai direto a uma coisa tremenda, chamada milagres. A gente vê que Jesus, ele curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus transformou água em vinho, logo num casamento, e ele preserva ali naquele casamento como quem diz, olha, o negócio é o seguinte, a glória do casamento será mantida, a alegria do casamento será mantida. O destaque vai para o vinho, mas o contexto maior, aquilo que Deus mais queria ver, dizer, através de Jesus, era preservar realmente a alegria ali no casamento. Jesus pega um peixe, e dentro desse peixe tem uma moeda. Eu já tentei fazer isso, mas não deu certo. Pegar um peixe toda vez, para pegar um peixe já era difícil, encontrar uma moeda dentro dele, pior ainda. Mas Jesus fez isso. Jesus pegou um peixe e lá dentro estava uma moeda e disse, então, paga o imposto que é devido. Jesus expulsou demônios. Jesus não bateu um papo com o demônio, não. Só uma vezinha lá que ele permitiu isso. Mas ele dizia, sai, fui, tchau. A única coisa que o diabo chegava e dizia assim, fui, porque Jesus mandou eu ir. Aí, querida, a gente fica com a nossa atenção muito voltada ao sobrenatural. Quando a gente pensa em fazer a obra, a gente se foca muito, mas muito mesmo no sobrenatural. Porém, eu quero ler um texto com você, você não precisa abrir, basta anotar aí agora, eu vim em casa depois. Lucas 4, 17 e 18. Jesus tinha acabado de sair da tentação, ele vai para uma sinagoga, e a partir do versículo 17 está escrito assim, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Queridos, eu quero deixar claro que nossa igreja, nós cremos no milagre. Nós cremos em pôr as mãos e ver Deus curar. Isso para mim já não é mais uma coisa sobrenatural, isso para mim é uma coisa que é natural, porque a quem nós oramos, Ele faz a obra. E não tem que ser necessariamente comigo, pode ser com você. Impõe as mãos, o faça com fé, em nome de Jesus, e aí o milagre vai realmente acontecer. Mas eu quero dar uma ênfase exatamente a essa questão das obras. E essa obra principal de Jesus, é quando deixa claro, ele foi ungido para anunciar, para proclamar exatamente o que? O reino de Deus. Nós fomos chamados também para fazer a mesma coisa. Mas eu quero que vocês atentem e memorizem e não esqueçam do versículo 10, para fazer essa obra, que diz assim, olha, versículo 10, só relembrando pela terceira vez, mas o Pai, a partir daí, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. As obras, elas são de Deus. E para fazer essas obras, precisa então ter uma unidade com o Pai. Amém? Precisa ter essa unidade com o Pai. Fica difícil pensar em fazer as obras do Pai, quando não há unidade com o Pai. O Senhor da obra. O Espírito do Senhor está sobre mim, como esteve com Jesus, está sobre mim, está sobre você também. A unidade com o Pai será pelo seu Espírito. Não haverá obras maiores se não houver essa ligadura, esse efeito de estar ligado. Então a gente não pode esquecer exatamente disso. Para ver as obras, tem que haver unidade com o Pai. E a partir disso, então eu quero chamar a sua atenção
para 2 pontos importantes que eu quero deixar bem claro e enfatizado. O primeiro é o Pai que permanece em mim. O segundo é anunciar aos olhos e não aos ouvidos. 2 pontos então. O primeiro, o Pai que permanece em mim, e o segundo é anunciar aos olhos e não aos ouvidos. O Pai que permanece em mim tem a ver com o seu caráter, tem a ver também com o carisma, com os dons. Quanto mais eu buscar a transformação de Deus dentro de mim, quanto mais eu tiver de suas características, sua maneira de agir, de reagir, mais do seu caráter também haverá em mim. Quanto mais eu tiver consciência de que o Espírito Santo vive em mim, de que eu fui ungido pelo Pai, naturalmente as coisas de Deus, o sobrenatural, o carisma, vai me acompanhar. Amém? Então, quanto mais eu tiver mais de Deus na minha vida, quanto mais eu estiver envolvido com Ele, quanto mais dele eu souber, quanto mais para Ele eu viver, quanto mais eu entender que Ele está em mim, eu nele, quanto mais essa unidade for uma verdade vivida, uma verdade realmente que faz parte do meu viver, não é uma verdade que ora aparece, ora some, mas é uma verdade que está legitimamente na minha vida, diariamente, faz parte de mim. Essa unidade, eu tenho mais de Deus, eu busco mais de Deus, e essa transformação na minha vida, ela é diária, ela é constante. Quanto mais isso houver em mim, eu vou aprender a agir e reagir conforme Deus, e isso vai haver exatamente uma coisa: o caráter de Deus na minha vida. Quanto mais eu tiver a consciência de que esse Espírito Santo que vive em mim, Ele me ungiu para fazer isso, para anunciar essas obras. Para mim, como eu disse agora há pouco, será muito natural ver o mover e a ação de Deus na minha vida, porque eu saberei que é Ele que está fazendo a obra. Quando eu me deparar com montanhas, quando eu me deparar com gigantes, quando eu me deparar com ursos, com leões, sejam eles na forma que for, de doença, o que for, eu terei na minha vida esse caráter, a identidade, o carisma se manifestará na minha vida, e muitos verão a glória de Deus acontecer e agir. Amém, queridos? Amém. Tem e precisa haver essa unidade. O Pai que vive em mim, o Pai que está em mim. Ontem eu acordei um pouco emotivo, e pensando nisso, escrevendo essa mensagem, não tem como a gente não se sentir emocionado com isso. Eu e tu, Senhor, nós somos um. Jesus, que coisa maravilhosa isso. Tu estás aqui comigo agora, e eu sei que tu estás com outros também, e tu és Deus e tu podes fazer isso. Que alegria grande é essa, Senhor. É muito bom, é tremendo viver isso. É tão bom saber que tu estás comigo aqui agora, e a vontade, a alegria que eu sinto, ela transborda no meu viver. A certeza, não tinha ninguém naquele momento que tiraria aquela certeza de que Deus realmente estava comigo naquele momento. Eu e o Pai somos um. Marcos 16, 17, 18, pode anotar. Diz assim: e estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eu enfatizo que eu creio nisso. Eu enfatizo que eu vivo isso. Mas espere. O que está escrito em relação aos sinais? No versículo 17 diz assim: estes sinais acompanharão aos que crerem. E não que os que crerem acompanharão os sinais. Oh, queridos, isso faz toda a diferença.
estes sinais acompanharão os que crerem. Quando houver essa unidade do Espírito, quando houver essa vida com Deus, quando houver cada vez mais o interesse de ter esse caráter de Deus em nossas vidas, em abrir o coração, em viver para Ele, em estar diante dEle, em entender que a obra Ele faz em nós, Ele manda em nós, nós que não mandamos nele, que há esse interesse, há esse desejo, há essa vontade, então esses sinais acompanharão aos que crerem, e não os que crerem vão acompanhar esses sinais. Uma pessoa pode ter fé nos sinais, mas observe que Jesus, alertando sobre isso, em determinado momento, Ele chega e alerta dizendo assim: olha, toda árvore boa vai produzir bom fruto, toda árvore ruim vai dar fruto ruim. E olha, tem mais, muitos dirão naquele grande dia, muitos irão quando Deus chegar exatamente para chamar a todos a respeito da sua vida, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, minhas irmãs, sabe qual é o detalhe importantíssimo? O segredo importantíssimo disso é que eu sou o instrumento dele e não ele de mim. Eu sou o instrumento dele e não ele de mim. Não sou eu quem faço, é ele quem faz. Eu digo o que quero que ele faça, eu digo que eu aceito que ele faça, eu abro meu coração e eu permito que ele faça, eu desejo que ele faça. E não há nada maior do que Deus nas nossas vidas. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que você quer, do que você quer ele é maior. Ele é maior do que você pode imaginar, ele é maior. Então a gente precisa entender que o Pai precisa permanecer em nós. Não dá para a gente fazer a obra se o Pai não estiver em nós. Não dá para a gente entender sequer sobre a obra, sobre anunciar o Evangelho, se não houver em nós essa unidade com o Pai. Não daremos a devida importância se a gente não olhar para essa unidade, para o Pai que vive em mim. Não conseguiremos fazer nada, entender a dimensão desse reino, se a gente não procurar entender de que o Pai permanece em mim e eu nele. Convém que ele cresça, meu irmão, que você diminua. Não é a burocracia de um determinado ministério, é o desejo, é o ardor, é o querer, é a vontade, é o prazer, é o entendimento de estar nele. Automaticamente isso em nossas vidas começa a gerar, sabe o que? A impulsão, para que a gente saia, para que a gente fale, para que a gente demonstre, para que a gente viva que existe realmente um proclamar, uma obra de anunciar, de proclamar o reino dele. Seremos nós, como Paulo diz, cartas vivas, que muitos verão, muitos saberão a respeito dele e em mim. Essa unidade do Espírito, essa unidade com o Pai, precisa ser entendida, aceita e vivida. Você não vive mais para você, você vive para Ele. E isso é a porta de entrada para que a obra seja feita. Você não foi criado para Deus para estar simplesmente sentado ou deitado, vendo uma televisão, ou fazendo qualquer coisa, ou se deleitando. Você tem um compromisso com Ele, de fazer a sua obra. Você tem um compromisso de fazer a sua obra onde você estiver. As oportunidades não podem ser desperdiçadas, porque você foi chamado para fazer a obra do Pai, e fazer maior do que Ele fez. Temos recursos para isso. Vamos usar os recursos para isso. Amém? Vamos nos entregar a Ele. Senhor, habita realmente em mim, porque eu quero anunciar a Tua obra. Eu quero realmente fazer a Tua obra. Eu quero ter essa unidade contigo, Deus. Eu quero chegar, Senhor, independente do lugar, da hora, ter a mesma comunhão que tenho quando eu estou ali, Deus, sabe, aquele banco da igreja, que eu sento, levanto, glorifico o Teu nome,
E ali é uma presença maravilhosa. Eu quero ir além dessas paredes, Deus. Eu quero realmente com o coração dizer e anunciar que Tu vives em mim. E que essa obra que Tu me deste, eu vou, a partir dessa unidade do Espírito, essa unidade permanecendo em Ti, viver. Oh, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, amém? Amém. Isso é coisa muito séria. Isso é para a gente parar e rever que tipo de vida eu estou levando. Que tipo de vida eu estou tendo, que minha agenda nunca bate com a agenda de Deus. Que tipo de vida eu estou levando, que o meu tempo nunca sobra para Deus. Que tipo de vida eu estou levando, que tudo me leva a vários caminhos, menos ao caminho da obra de Deus, menos ao caminho de ser um com Ele, mesmo o caminho de entender que eu primeiro preciso estar com Ele. E o carisma, e o que vai acontecer, o milagre, virá em seguida. Amém? A segunda coisa que quero enfatizar é sobre anunciar aos olhos e não aos ouvidos. Que coisa é isso? E aí eu cheguei lá para falar com ele, chamando ele carinhosamente de Zé. Isso aí, Zé, como é que tá? Aí se todo tenso, ansioso. Aí você tá, então tá tudo normal. Tá tudo normal. E aí ele disse assim: Roberto, duas coisas eu não entendo. E como é que um homem que mata, rouba, isso, aquilo, depois se converteu? Aí ele disse assim: Zé, isso aí é difícil entender, mas é tão fácil viver. Vale mais a pena falar sobre o efeito da vida que isso gera. Porque a graça de Deus realmente nos alcança e ela nos transforma. E aí, onde eu quero chegar, tinha pessoas que foram lá visitá-lo exatamente para evangelizá-lo, e estava incomodando a pessoa, porque eu quero ver isso, Roberto, eu quero simplesmente, eu quero que alguém chegue aqui para mim, ore isso, e você fez, eu quero isso. Eu disse amém, então vamos fazer isso. Li a Bíblia com ele, orei. A gente muitas vezes insiste em falar. A gente para fazer a obra, a gente insiste em falar. Muitas vezes, a gente precisa entender que falar será muitas vezes o necessário para fazer, né, numa situação, mas o viver essa obra é que realmente precisa ser feito. Quando necessário, aí falar. Mas viver realmente, isso tem que ser um dia a dia. Isso implica dizer que o efeito de fazer a obra estará não no que eu digo, mas no que eu faço. Quando eu falo, posso simular quem eu sou. Quando eu faço, eu revelo quem eu sou. E há uma diferença muito grande. Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Tiago 2,12 diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Em estar em comunhão com Ele, ser um com Ele, que habita em mim e que me faz viver simplesmente viver. Não haverá peso para fazer isso, haverá vida em mim para fazer isso. Eu não preciso falar, eu não preciso chegar e dizer: meu irmão, eu te amo. Mas na hora do amor, cadê o amor? O amor foi embora, o amor não existe mais, o amor foi batido ali naquele problema, naquela situação. É a fronteira que existe, o problema é a fronteira entre amar e deixar de amar. É amar mesmo. Não é estar querendo estar grudado na pessoa. Não é isso. É amar do que você precisa. É amar. Então, eu vou gostar mais desse, daqui não vou gostar de todos. Deus, eu quero gostar de todos. Deus, eu preciso amar a todos. Eu costumo dizer na escola dominical que a gente se preocupa muito em amar o semelhante. Aquele que tem tudo a ver com você, mas aquele que é próximo, que tem nada a ver com você. Será que você tem amado? Será que você tem se importado com isso? A gente precisa entender que não é falar sobre a obra, é viver realmente a obra. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? É viver realmente a obra. O amor é eterno. E se a igreja, que sou eu, que é você, não aprende a amar, não está preparada para os dons. Quanto mais buscar o caráter de Cristo em mim, o carisma de Cristo vai se manifestar. E não tem como fugir disso, meu irmão. Não tem como fugir disso.
Eu anunciarei não aos ouvidos, mas eu anunciarei. O meu compromisso é anunciar, é fazer essa obra de anúncio simplesmente aos olhos, porque muitos poderão até não me ouvir, mas muitos verão sobre essa obra, muitos verão de que existe em mim uma obra que está sendo feita, muitos verão que a minha vida está totalmente condizente com o que é a obra. Eu não tenho o hábito de fazer isso, não estou aqui dizendo que quem faz está errado, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas eu não gosto de bater foto e botar assim, fiz isso, botei, visitei, tal, não tem. Eu penso que a alegria por estar ali é tão grande, que vai além de qualquer outra coisa. Se você gosta, você faz. Eu repito, eu não estou aqui dizendo para você não fazer. Mas a alegria de estar não falando, mas de vivendo o anúncio da obra, não tem prazer maior do que esse. Amém? Amém? Não tem prazer maior do que esse. Viver a obra é dizer para minha petulância, minha ganância, meu egoísmo, que eles não serão mais meus. Eu não quero eles. Eu não os quero. Eu jogo fora eles. O Espírito Santo vai trabalhar, sabe aonde? No meu coração, no meu temperamento. E esse temperamento será controlado por Ele. Sabe o que vai haver com a minha cabeça? A minha cabeça pensará coisas renovadas. Amém? Coisas renovadas. O caráter de Deus é doloroso. Nos obriga a deixar um pecado. Não há espaço para os dois. Mas só assim eu poderia anunciar através do meu viver. Amém? Para finalizar, eu tenho sempre uma relação muito séria com o relógio. E ele fica ali, eu aqui, e parece até que ele olha para mim e vai anunciando ali. Mas para finalizar, eu entendo, já que a pregação, que a mensagem sobre a obra, eu entendo que a pergunta, na verdade, não é qual é a sua obra. Você sabe, se não sabia, passou a saber qual é a sua obra. Você pode não fazer, porque você tem direito de fazer isso. Você pode dizer, Deus, eu quero continuar vivendo, sabe por quê? Como crente há 600 milhões de anos e fazendo a mesma coisa da igreja. Eu vou fazer isso aí mesmo, eu vou entrar na igreja, eu vou sair da igreja e vai ser isso mesmo e acabou, tá bom para mim? Bom. Mas se você não sabia, a partir dessa manhã você sabe qual é a sua obra. Anunciar, proclamar o reino de Deus. Então a pergunta eu entendo que não é qual é a sua obra. Penso que a pergunta seja, se você ou se nós estamos fazendo a obra do Pai. Estamos fazendo, querido? Estamos realmente fazendo? Olhe para a sua agenda. Olhe para o seu tempo. Olhe para o que você, não o que você diz, mas o que você tem vivido. Tem realmente sido de anúncio do reino? Será que você tem realmente levado isso muito a sério? Será que você tem dado prioridade e vivido realmente a isso? E os sinais? Eles seguirão os que creem. Eles me seguirão. Eles seguirão vocês. Eu anunciarei o reino. Eu viverei essa obra. E eu quero que, em nome do Senhor Jesus, você também viva essa obra e anuncie essa obra. Seja através do seu chamado, do seu ministério, seja através do sua profissão, seja através do que for, Deus tem uma obra, e essa obra será feita a partir da unidade que Ele tem com você, e não daquilo que você diz, mas aquilo que você vive. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e que faça na sua vida aquilo que Ele quer como obra dEle, e que seja de tal forma que você ouse a dizer, não a ler, mas a dizer, como Paulo disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, este momento é de suma importância para nós,
Porque eu creio, Senhor, que na Tua palavra, Senhor Deus eterno, anunciado desta manhã, Tu nos chamas, Pai querido, para a responsabilidade da Tua obra. E Tu nos dizes, Senhor Deus, que não haverá essa obra se não houver a unidade. Tu dizes também, Senhor, que essa obra, apesar de ser para anunciar, para proclamar, nós já fomos ungidos para isso. E sabe, Deus, nós temos que viver isso. Eu peço um novo tempo para a minha vida, para a vida de nós, igreja, aqui nesta manhã. Um novo tempo, Senhor. Um tempo, Deus eterno, onde a consciência disso seja ainda mais relevante para nossas vidas. Nós queremos fazer a Tua obra, Senhor. Nós queremos ver coisas maravilhosas acontecerem no anúncio dessa obra. Nós queremos viver, Senhor, as maravilhas do que é anunciar e viver essa Tua obra, Deus. Sabe por quê, Deus? Um dia o anúncio, a proclamação dessa obra alcançou a minha vida, alcançou a vida de muitos que estão aqui nesta manhã. E, Pai, as obras serão maiores, elas dão continuidade através de nossas vidas. Então nós não podemos nos calar, Deus. Se nós fizermos isso, as pedras clamarão, Senhor. E é nossa, Senhor, é nosso prazer de fazer isso. Deus, desperta pessoas, vidas aqui nesta manhã, a entender realmente, Deus eterno, o que é anunciar essa obra, o que é viver, a seriedade dessa obra, Deus eterno, a transparência que precisa acontecer nela, Deus, o mudar de vida, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos nisso, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti realmente nada podemos fazer, Deus. Pai, nós somos desafiados nessa manhã a entender e viver isso. Não deixe, Senhor, que quando sairmos daqui, tudo isso fique no esquecimento. Sabe por quê, Deus? Aquilo que Tu nos orientaste foi para nunca esquecer. E nós cremos, Paizinho querido, em pessoas que estão aqui, que irão além delas, irão além da questão financeira, a questão da saúde, a questão que for, e olharão, Pai querido, para esta prioridade que é a Tua obra. Eu creio, Senhor, que a Tua igreja mudará a partir de hoje. Será diferente, Pai. Será melhor do que está, Deus. Que muitos serão chamados ao ministério. Muitos, Pai, que eles se colocarão a fazer a serviço da Tua obra na igreja local, fora da Tua igreja local também, Deus. Muitos entenderão qual é a prioridade, Deus, que a casa delas faz parte dessa obra, que a agenda delas faz parte dessa obra, Senhor, que o tempo dela faz parte dessa obra, Senhor. A começar de mim, Senhor, faz a mudança, porque nós queremos anunciar, proclamar, Paizinho querido, a Tua obra, e que demais coisas, a cura, a libertação, todo milagre que possa acompanhar, venham, Senhor, porque eles acompanharão a nós que cremos no unigênito do Pai, Jesus, o Senhor. Eu oro assim, Pai, crendo em Teu nome.